Glórias ao Senhor. Textos áureos da Bíblia, mensagens especiais. Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim a Bíblia Sagrada: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, os homens morrem uma vez. Essa passagem bate frontalmente com a doutrina da reencarnação. O que é reencarnação? É reencarnar. O espírito voltar a viver outras vidas corpóreas até alcançar a perfeição. Isso não é bíblico. Aqui diz só morre uma vez. Não há muitas mortes e muitos nascimentos. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Ou seja, morte fica esperando julgamento. Já fica esperando o juízo. Não fica esperando milhares e milhares de anos para se aperfeiçoar. E eu digo mais, usando mais uma vez o ladrão na cruz. Jesus, respondendo ao apelo daquele ladrão, disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus esqueceu da reencarnação. Ele disse: olha, estarás hoje comigo. Pô, mas o ladrão não iria ter que se aperfeiçoar, ficar voltando aqui na terra e sofrendo, não, por causa da graça. Aí está o entendimento da graça, o que representa, o que é a graça de Deus. É um favor imerecido. Aquele ladrão nada fez para que pudesse ganhar a salvação, ganhar o céu, mas por causa da graça de Deus, porque ele creu e se arrependeu. Então guarde essa palavra no seu coração. Vejamos mais aqui textos áureos. Diz a Bíblia: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não morre. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Mateus 10, 28. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, e é uma pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, ele pode se entristecer. Diz a palavra do Senhor, Efésios 4, versículo 30. O crente causa tristeza ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, à sua voz ou direção. Vocês devem procurar ler Romanos 8, versículos 5 a 17, Gálatas 5, 16 a 25 e 6, versículos 7, 8 e 9, para ver comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo. Não dá lugar à sua voz, não quer ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo se entristece. Apocalipse 22, 5. Aqui já é na plenitude dos tempos, quando estivermos na glória, diz a palavra do Senhor, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. No céu não vamos precisar mais de lâmpada, porque o Senhor é a nossa luz. Também não haverá mais lágrimas, porque as coisas velhas já passaram, os tempos de angústia, de sofrimento aqui na terra já passaram. Agora nós vivemos no céu com o Senhor.
Vejamos. Predição do nascimento do Messias. Centenas de anos antes, o nascimento de Jesus, do Messias, foi predito pelo profeta, o grande profeta Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o cumprimento disso se deu quando nasceu o Senhor Jesus. E diz a Bíblia: e Maria deu à luz o seu primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, versículo 7. E a profecia de Isaías está no capítulo 9, versículo 6. Não havia lugar para que Maria pudesse dar à luz o seu primogênito. Então, ela teve que deu à luz ali, numa manjedoura, lugar destinado à alimentação dos animais. Hoje em dia, também, a igreja bate as portas pregando o Evangelho, Jesus se apresenta chamando, mas não tem lugar em muitos corações. Mas ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus se oferecendo, e as pessoas não querem e rejeitam. Glória sejam dadas ao Senhor. Aqui está uma declaração inequívoca da deidade, da divindade do Senhor Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso aqui é uma declaração inequívoca, incontestável, da divindade do Filho. Porque este Verbo que era Deus, sempre foi Deus. Diz aqui no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando ele diz aqui no princípio, ele está dizendo antes de todas as coisas criadas. Expressão usada no livro de Gênesis, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, não havia nada, e Deus então criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João vai usar este mesmo termo para dizer: o Filho não foi criado, o Filho não é criatura, porque ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. Guarde esta palavra no seu coração. Glória seja dadas ao Senhor. A oração que agrada a Deus. Aqui é importante. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, se alegram em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai te recompensará. Mateus 6,
versículos 5 e 6. Então, meus amados, estejamos muito alegres porque nós estamos recebendo palavras de vida eterna. E aqui fala, orar teu Pai. Não recomenda em nenhum lugar da Bíblia nós irmos a intermediários, a pessoas falecidas, defuntos. Não. Ore a teu Pai, busque o teu Pai, apresente suas petições, assim por diante. Nada de intermediário, nada de ir à criatura de Deus. Ainda que essas criaturas estejam no céu, ainda que elas tenham passado aqui na terra uma vida de devoção, de amor a Cristo, de obediência, mas nada disso dá a garantia, dá a esses defuntos, a esses falecidos, a prerrogativa, o atributo de se igualarem a Deus e receberem orações, mas de maneira alguma. Então, nós devemos estar contritos de que a palavra é a verdade e temos que buscar essa palavra. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Então você não deve seguir o que eu estou falando, a não ser que seja referendado, chancelado, corroborado pela Bíblia Sagrada. Vá lá, você mesmo, leia para ver se o que eu estou falando é a verdade ou não é a verdade. E a verdade está na Bíblia Sagrada. Sejam como os nobres de Bereia, que foram examinar se os homens de Deus, aquilo que os homens de Deus estavam pregando, estava de acordo com as Escrituras. E não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes.